Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é investimentos em infraestrutura de transporte, a partir de uma proposta de emenda constitucional que obriga a União a investir pelo menos o equivalente a 0,5% do PIB do ano anterior na infraestrutura de transporte. A proposta é do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que aqui está conosco, quem agradeço muito pela presença. Obrigado, senador. Pois não, o prazer é meu estar aqui com você e discutir esse assunto que é da máxima importância para todos nós brasileiros, que é investimento com relação à infraestrutura. É uma situação que nós precisamos avançar, nós não podemos ficar vendo as coisas acontecerem e o Brasil não fazer a sua parte com relação ao investimento nessa matéria ou nessa área que é muito importante para todos nós. Senador, antes de nós passarmos imediatamente à nossa entrevista, vou convidá-lo e aos telespectadores para que assistamos um VT feito pela nossa produção, a quem eu peço que seja veiculado agora. Vamos lá. Má conservação das estradas, aumento no número de acidentes rodoviários, filas de caminhões carregados, congestionamentos, portos, ferrovias e aeroportos trabalhando no limite de sua capacidade. A média de recursos investidos ao longo dos últimos anos em infraestrutura de transportes no Brasil gira em torno de 0,2% do PIB. A falta de investimentos atinge, sobretudo, o agronegócio. Segundo o Plano Nacional de Logística do Governo Federal, estima-se que até 2023 seriam necessários pelo menos 290 bilhões de reais em investimentos para atender a crescente demanda de transporte de cargas e passageiros. O aumento dos investimentos em infraestrutura no setor poderá, assim, trazer melhorias para o escoamento das safras agrícolas e para a qualidade dos serviços de transporte em geral. Senador, aí nós temos um raio-x um tanto complexo. Foi isso que o levou a fazer essa proposta de emenda constitucional? Foi, Beto, exatamente foi esse fato, né, a maneira que está o país hoje, que fez com que a gente apresentasse essa proposta de emenda no sentido de fazer com que o Brasil faça o seu dever de casa. Hoje nós estamos acompanhando. Nos últimos 10 anos o Brasil aumentou em 80% a nossa produção agrícola. 80% é uma cifra considerável. E não houve um investimento para a infraestrutura nem perto dessa importância ou desse índice para que nós pudéssemos investir no sentido de poder fazer o trânsito dessa produção, fazer o escoamento da produção, seja internamente entre os estados e também para a exportação, já que o Brasil quer, e eu acredito que o Brasil venha a ser, nos próximos 10 anos, Beto, o país que mais produz alimentos do mundo. Esse é o grande objetivo que nós temos no Brasil. Agora, não adianta nós produzirmos e não termos a condição de transportar essa produção, de escoar essa produção, levar até os portos, levar até as ferrovias. Então, é preciso que o Brasil invista, até porque isso vai diminuir o custo do Brasil. Hoje nós estamos vendo aí uma grande parte da nossa safra, às vezes até se perdendo ao longo das BRs, caindo dos caminhões, através de acidentes, uma parte da produção está se perdendo. Então, isso encarece o produto brasileiro. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil invista, não só em rodovias, porque o problema nosso não é só em rodovias, mas é rodovias, ferrovias, os nossos portos e aeroportos também. Mas, principalmente, a ferrovia, porque é o meio de transporte mais barato, mais rápido e mais seguro também. Se nós analisarmos o quanto que o Brasil perde com relação à saúde, ou que investe em função de acidentes que acontecem nas estradas, é um índice muito grande. Nós precisamos realmente investir na melhoria das nossas rodovias para que a gente possa ter também o conforto para aquelas pessoas que precisam utilizar as rodovias, não encontre, como a gente hoje, você vai para a estrada, você vai encontrar aquelas filas de caminhões e no meio dessas filas de caminhões automóveis, na mesma pista, na mesma via, e isso causa não somente um desconforto,
mas um risco de acidente muito grande. Então nós precisamos evoluir também nessa área de infraestrutura. Agora, senador Assir, além do aumento muito expressivo que nós verificamos, o senhor mencionou 80% do aumento da produção, nós temos o aumento da frota de veículos no Brasil. E a infraestrutura não recebeu volumes na mesma altura para acompanhar essa elevação desses dois fatores que são muito importantes. Isso leva a um congestionamento previsível, um gargalo que pode trazer consequências muito... O senhor também está prevendo e se antecipando a uma situação de colapso, talvez? Veja bem, quando o Brasil aumenta 80% na sua produção agrícola, automaticamente aumentou proporcional à quantidade de caminhões nas estradas. Uhum. É o mesmo percentual, até porque produziu tem que transportar. Claro. Tem que transportar internamente dentro dos estados brasileiros e também transportar até os portos para que embarquem para a exportação. Então, houve um estrangulamento. Não vai haver, já está havendo esse estrangulamento nas rodovias brasileiras. É visível, não precisamos de uma estatística para sabermos que está havendo um estrangulamento hoje nas rodovias e nas entradas das cidades, porque essas rodovias, essas rodovias chegam até as cidades, até os portos, para que essa produção possa sair do país. Então, também nas entradas das cidades, há um estrangulamento muito grande, há um congestionamento de caminhões. E esse congestionamento precisa se dissipar. E não há outra maneira de resolver essa questão senão através de investimento nas nossas rodovias. E não é só a produção de grãos, a produção agrícola que aumentou no Brasil. A produção industrial também teve um avanço muito grande. A produção de automóveis, a produção de eletrodomésticos, tudo isso cresceu muito e está tendo uma exportação muito grande. Perfeito. E essa produção, ela está tendo, o seu escoamento está tendo através das nossas rodovias. Então, somado ao crescimento agrícola, ao crescimento pecuário, ao crescimento da indústria, o montante é muito grande. E não houve no país um investimento nessa infraestrutura para dar vazão a essa produção toda. E é o que nós estamos vendo, o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, e nós queremos aumentar a produção. Isso é importante que aumente. Aumentar a produção tanto em grãos, quanto a pecuária e quanto a indústria também. Nós queremos, volto a dizer, ser o maior produtor de alimentos do mundo. E nós temos que nos preparar, então, com relação à infraestrutura. As nossas rodovias precisam ter um investimento muito grande. No sul do país, no centro-oeste, houve um investimento um pouco maior do que, por exemplo, na nossa região, no meu estado de Rondônia. Lá nós temos somente uma BR, chamada BR-364, que é a espinha dorsal do estado. É a única rodovia que atravessa o estado, que liga o Amazonas a Rondônia, que liga a Rondônia ao Acre, que é a saída para o Pacífico também, e a saída para o Caribe através do Amazonas. Então nós precisamos ampliar esses investimentos nessas regiões, não só nas rodovias. Rondônia também tem uma alternativa muito importante, que são as hidrovias. A hidrovia do Madeira, que liga Porto Velho a Manaus, onde é transportado a maioria do soja produzido no estado de Rondônia e também no estado do Mato Grosso. Precisa ser ampliado para que possamos diminuir esse custo do Brasil. É exatamente o tema da hidrovia que eu gostaria que o senhor abordasse agora com mais detalhe, porque a proposta que o senhor faz de uma emenda constitucional obrigando a União a investir pelo menos 0,5% do PIB do ano anterior, pelo menos, né? Pode ser mais, né? Se calculamos que o Brasil pode se desenvolver economicamente, talvez tenha que ser muito mais do que 0,5%. Mas hidrovia nunca foi, digamos, uma prioridade, embora o Brasil tenha um potencial muito grande para desenvolver, especialmente na região que o senhor é um dos representantes, na região centro-oeste, no estado de Rondônia. Nosso potencial hidroviário é muito grande. Mas por que, senador, que falta ainda uma adequada atenção dos investimentos
nessa infraestrutura de hidrovia.